Bom dia, hoje é 27 de julho. Faça um cabeçalho com capricho. Coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça um antecessor e o sucessor do número 208, antecessor 207, sucessor 209. Represente no ábaco a quantia de 2 centenas e 8 unidades por extenso 208, número romano 2 Cs, 1 V e 3 Is, na forma ordinal, 208º. Hoje vocês terão aula de inglês, lembrando que vocês podem colocar em letra de forma ou letra cursiva. Pule uma linha, escrevam um vocabulário e copiem o texto. A primeira palavra, bom. O bom ele é um adjetivo, então ele representa qualidades, ele tem qualidades ou bondade. Depois temos a palavra mal, que também é um adjetivo e que significa que é de má qualidade, é uma coisa ruim. Exemplo: ele não é mau mecânico. Então, nesse caso, o mal ele vai ser o diferente de bom, contrário de bom. Poderia ser trocado aqui pela outra palavra. Ele não é bom mecânico. Depois vocês vão pular uma linha e copiar bem. Bem é um advérbio. O advérbio ele modifica substantivo, verbo. E o bem significa de maneira boa, conveniente, satisfatório. Depois nós temos mal com L, que também é um advérbio, que é a palavra que modifica substantivo, adjetivo, verbo. E significa de maneira ruim, inconveniente, insatisfatório. Exemplo: os atletas jogaram mal. Então pode ser substituído por os atletas jogaram bem. Então vocês podem perceber que quando tenho o, eu vou usar o bom. E quando eu tenho L, eu vou usar o bem. Então um jeito bem simples de explicar quando você usa mal com U ou mal com L é trocar pela outra palavra. Então aqui eu tenho mal com U, eu vou trocar por bom. E mal com L, eu vou trocar por bem. E a dica está no formato da letra. A letra U, ela é redondinha aqui. Então, quando tiver alguma frase usando mal com U, que é o adjetivo, eu vou trocar pelo adjetivo bom. Olha, é o mesmo formato. E quando eu tiver o advérbio mal com L, eu vou trocar pelo advérbio bem com E. Aqui vocês podem ver que o formato da letra é parecido. Então, da letra L eu consigo formar uma letra E. Então, essa é a dica. Exercício da página 23. Leia os versos e preste atenção nas palavras destacadas para responder as próximas questões. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Então aqui nós temos destacado o bem e o bom. Busque no dicionário o significado das palavras bem e bom. Então, eu coloquei aqui, bem ele é um advérbio, significa de maneira boa ou de boa maneira. E o bom é um adjetivo, adjetivo é qualidade,
que tem qualidades de bondade. Número 2. Assinale o antônimo das palavras bem e bom. Então, aqui no exercício 2, vocês vão marcar um xizinho na palavra que é o contrário de bem. Qual é o contrário de bom? Lembrando da dica que eu dei. Vocês vão olhar pela letra E. Olha o formato da letra E. Ela é mais parecida com o L ou com o O? Olha o formato da letra no bom, formato da letra O. Ele é mais parecido aqui com o L ou com o U? Então, o contrário de bem vai ser mal. E o contrário de bom vai ser mal. Com L ou com U? Para ter certeza da sua escolha se está correta, busque no dicionário significados de mal. Então, mal com L, ele é um advérbio e significa de maneira ruim. E o mal com U, ele é um adjetivo e significa de má qualidade, ruim também. Número 3. Complete as frases com mal, com L, ou mal com U. Então, olhem a dica novamente. Aqui está com letra minúscula, o L, mas lembrando que a letra L maiúscula, ela é assim. Se eu quiser formar a letra E do L, é só eu completar. Por isso que o mal com L, o advérbio, ele vai ser trocado pelo bem, advérbio. E olha a palavra mal com U. O U, ele vai ter essa voltinha aqui embaixo. Então, se eu completar aqui em cima, eu formo a letra O. Então, bom, adjetivo, e mal, adjetivo. Então, ó, mal é o contrário de bem, e mal com U é o contrário de bom. Esse sinalzinho aqui significa diferente. Quando são iguais, é o sinal de igual. Quando são diferentes, vocês vão usar isso muito em matemática, o sinal é cortado ao meio. Então, isso significa diferente. Ele escreve muito, daí vocês vão colocar aqui. Ele escreve muito bem ou ele escreve muito bom? Precisa praticar. Então, vocês vão colocar a palavra que dá sentido. Então, aqui no caso, ele escreve muito bem. Então, aqui vocês vão usar a palavra mal com L. O homem mal gritou com as crianças. Não tem como eu falar o homem bem gritou com as crianças. Eu posso falar o homem bom gritou com as crianças. Então aqui eu vou usar o mal com U. Entenderam como faz? Depois que comi muito, passei mal. Eu posso trocar por passei bem ou passei bom. Eu vou falar passei bem, então eu vou usar mal com L. O lobo mau vive na floresta. Eu posso falar o lobo bem ou o lobo bom? Se eu falar o lobo bom, eu vou usar mal com U. Entender a dica? Fiquei sem sair por mau comportamento.
Eu posso falar, fiquei sem sair por bem comportamento? Não faz sentido. E por bom comportamento? Meu vizinho maltrata os animais. Ele é muito mau. Eu posso falar, ele é muito bem ou ele é muito bom? Então sigam a dica. Complete as lacunas com a letra U ou o L. Lembrando que completem com letra de forma. A deixar a palavra correta no contexto da frase. Então vocês vão completar mal com U ou mal com L. O mal está sempre ao nosso redor. Eu posso falar o bem está sempre ao nosso redor ou o bom está sempre ao nosso redor. Então aqui vocês vão completar somente uma letra L e coloque bem perto da palavra má para formar a palavra mal. A próxima. Eu mal entendi o que estava acontecendo. Eu posso falar eu bem entendia o que estava acontecendo ou eu bom entendia o que estava acontecendo. Então vocês vão colocar o que faz mais sentido. Então, eu mal entendia o que estava acontecendo. Ao entrar no castelo mal assombrado, deparei-me com um ser mal encarado. Então aqui é a mesma coisa. Troquem a palavra por bem e por bom para ver como fica. Ao entrar num castelo bem assombrado, deparei-me com um ser bem encarado. Eu não vou falar bom encarado. Então eu vou usar o L. Ele não conseguiu, pois é um mau administrador. Ele não conseguiu porque ele é um bem administrador ou ele é um bom administrador? Sempre soubemos que ele tinha um mau caráter. Ele tinha um bem caráter ou um bom caráter? Ele respondeu daquela maneira porque é um garoto mal educado. Ele é bem educado ou ele é bom educado? Era um mau momento. Você vai falar, era um bem momento ou era um bom momento? Era uma questão mal resolvida. Então, era uma questão bem resolvida ou bom resolvida? Então, prestem bastante atenção, completem com letra de forma e façam perto da palavra. Palavras com G e J. Leia os seguintes versos do poema Herdeiros do Futuro. Será que a vida acaba encontrando um jeito da gente ser feliz? Circule no verso acima as palavras que têm a letra inicial com o mesmo som e grafias diferentes. Então, nesses versinhos, vocês vão circular as palavras que têm o mesmo som, só que o jeito de escrever é diferente. Então, será que a vida acaba encontrando um jeito da gente? Então, circulem jeito e gente. Vocês podem perceber que jeito e gente têm o mesmo som, mas as letras iniciais são diferentes. Palavras que têm o mesmo som, mas usam grafias diferentes, usam letras diferentes, como o G e o J, são chamadas de homófonas. Então, são palavras que têm
o mesmo som, mas as letras, a escrita, são diferentes. No caso aqui, o G e o J. Vamos trabalhar a escrita de algumas palavras com G e J. Escreva os nomes das imagens a seguir. Pessoal, escrevam sempre essa parte com letra de forma. Então, aqui de acordo com a figura, vocês vão escrever os nomes delas. Isso é um girassol, uma berinjela, um jipe. Isso aqui é um jiló, geladeira e uma jiboia. Então, vocês podem perceber que o som tanto do G quanto do J são bem parecidos, mas na hora de escrever são letras diferentes. Na página 26, nós temos um poema, O Cântico da Terra. Lembrando que poema é um texto apresentado em verso, cada linha dessa é um verso. A estrofe é o conjunto de versos, então vocês podem ver que todo poema ele tem um espacinho onde foi pulado uma linha. Então, cada conjunto de verso é chamado de estrofe. Então, aqui nós temos 35 versos e temos 6 estrofes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lembrando que rima é a repetição de sons idênticos ou iguais no final dos versos. Então, vocês vão ler o texto para ver a sonoridade. Então, aqui eu só vou falar a última palavra. Amor rima com flor. Osso, esforço. Vida, lida. Voltarás, dormirás. Teremos, seremos. Então, rimas vão ser a repetição dos sons iguais no final dos versos. Leiam com bastante atenção esse poeminha, que ele é bem interessante. Com base no poema Cântico da Terra, responda as questões a seguir. Que tipo de texto você acabou de ler? Muito fácil essa. Como você chegou a essa conclusão? A 2 é a mesma coisa de perguntar como você sabe que esse texto ele é um poema. Nós vimos isso ontem também. Número 3. No texto, o significado do verso Eu sou a fonte original da vida é. Vocês vão marcar um xizinho na resposta correta. Quando fala que eu sou a fonte original da vida, de toda a vida, o significado seria restauração de algum objeto, reformar algo, o começo do ciclo da vida, do início da vida, mudará para algo melhor. Número 4. Na história, o Saci e a reciclagem do lixo, o que se renovou? O material que seria descartado como lixo, a vida do Saci, o nome da cidade ou o rio Jequitibá. Número 5. Quanto à forma, qual é a diferença do texto entre o texto O Saci e a reciclagem do lixo e o texto O Cântico da Terra? Aqui está se referindo quanto ao formato dos textos. O primeiro é informativo e o segundo é poético. O primeiro texto é poético e o segundo narrativo. O primeiro texto é narrativo e o segundo é poético. O primeiro texto é narrativo e o segundo texto informativo. Primeira coisa que vocês têm que saber e ter em mente qual que é o formato desse texto aqui. Então, esse texto aqui, ele é o segundo. Primeira coisa que vocês têm que saber é isso.
E o Saci e a reciclagem é o primeiro. Vocês acabaram de responder que tipo de texto é esse aqui. Então, vocês já vão por eliminatória. Qual que é o texto que tem as características da número 2? Ele é o quê? É um texto poético. Então, de cara, não poderemos usar nem a B e nem a D. Agora leia com atenção para descobrir qual é a resposta certa. Já foi dada a dica. No poema O Cântico da Terra, a vida se dá por meio de quê? Da família, dos ninhos, da planta ou do solo? Um texto poético apresenta as seguintes características. Cada linha do poema chama verso, cada conjunto de versos denomina-se estrofe. O poema ele pode ou não ter rimas. Geralmente, os textos poéticos apresentam sonoridade, musicalidade, repetição de versos, de letras, de palavras ou mesmo de sons. Baseando-se no poema O Cântico da Terra, responda: qual é a quantidade de versos? Qual é o número de estrofes? E quais são as palavras que rimam? Nesse pedacinho aqui não vai caber todas as palavras que rimam. Então, vocês podem usar esse espaço aqui embaixo também para escrever. São só as palavras que rimam, hein? Número 1. Classifique nas colunas como substantivos simples ou substantivos compostos as palavras do quadro. Então, lembrando que o substantivo simples ele vai ter uma só palavra. Já o substantivo composto, geralmente ele vai ser separado por hífen, que é o tracinho, ou ele vai ter uma palavra com dois radicais. São duas palavras que dão origem à palavra original que está usando agora. Diga a palavra que foi formada. Então, arco-íris. São duas palavras, está separada por hífen. Então, aqui na tabela, vocês vão colocar aqui no substantivo composto. Então, a primeira parte que vocês vão fazer, já separem as palavras que têm o hífen. Já deixa aqui na coluna pronto. Então, já é a dica. Depois, vocês vão ver as palavras formadas por duas palavras. Então, por exemplo, milho. O milho é um substantivo simples. Já agroindústria. Essa palavra foi formada por duas. Agro, de agropecuária, e indústria mesmo. Então, aqui tem duas palavras em uma só. Então, é substantivo composto. Lembrando, então, primeira coluna, substantivo simples, vai ter uma palavra. Substantivo composto são palavras formadas por dois radicais. Faça com atenção e façam com letra de forma. Página 29. Complete as palavras com G ou com J. Aqui a dica é a primeira palavra de cada coluna. Viajar, relógio, laranjal. A primeira letra que vocês usarem nessa coluna, vocês vão usar nas outras duas. A primeira letra que vocês usarem aqui no relógio, vocês vão usar em coragem e bege. A letra que vocês usarem laranjal, vocês vão usar em loja e hoje. Então, olha o som. Viajar, despejar, traje.
É só ler antes de completar, e você não vai falar viagar, despegar. Então, leiam antes e completem com atenção. Busque no caça-palavras 10 palavras e depois separe na tabela conforme a letra usada, conforme a grafia. Na verdade, não são 10, são 12. Então, as palavras são gelo, ferrugem, girafa, fingir, refúgio, vestígio, injeção, jegue, laje, pajé, trajeto e canjica. Vocês vão encontrar aqui no caça-palavras e depois, de acordo com a escrita G e J, vocês vão escrever aqui nas colunas. Então, aqui a primeira coluna é para o J e a segunda é para o G, que tem o som de G. Então, façam com atenção, mãos à obra, e se tiver dúvidas, pergunte.